Já pararam para pensar que todo o país funciona com base num conjunto de regras super complexo? É quase como se fosse o sistema operacional de um computador. E esse sistema define tudo, desde quem tem o poder até, claro, como esse poder pode ser usado. Bom, vamos mergulhar nisso. A questão central que a gente vai explorar é exatamente essa. Afinal, quais são as regras do jogo para o próprio Estado? A resposta está num campo do direito que é vasto, fundamental e, olha, afeta a vida de todo mundo todos os dias. E esse grande manual de regras é o que a gente chama de direito público. Ele não só organiza a máquina do Estado, mas também regula a relação entre o governo e as pessoas. Pense nele como o código-fonte, sabe? Aquele que determina como o Estado deve operar. E claro, esse código é dividido em vários módulos, cada um com uma função bem específica. E a base de tudo, o alicerce onde todo esse sistema é construído, é o direito constitucional. É aqui que as regras mais importantes, as mais fundamentais de todas, são estabelecidas. A Constituição é a lei suprema, ponto. Ela desenha um mapa do Estado dizendo como ele se forma, quem manda em quê e, o que é crucial, quais são os limites da ação do governo. É a nossa grande garantia de que o poder não vai ser absoluto. Agora, uma coisa bem interessante é que nem toda Constituição é igual na forma como pode ser mudada, sabia? As constituições rígidas, que é o caso da nossa aqui no Brasil, exigem um processo todo especial, bem mais difícil para qualquer alteração. Já as flexíveis, bom, elas podem ser modificadas como uma lei comum. E isso diz muito sobre a estabilidade jurídica e política de um país. E a Constituição protege os direitos fundamentais, que, aliás, evoluíram muito ao longo do tempo. Lá no século XVIII, a grande luta era pela liberdade, sabe? Direitos civis e políticos. Já no século XX, o foco mudou para a igualdade, trazendo os direitos sociais como saúde e educação. E mais recentemente, surgiu o que a gente chama de terceira dimensão, a solidariedade, que engloba o direito a um meio ambiente equilibrado e a paz. É um processo que não para, de expansão da dignidade humana. E é por isso que hoje em dia a gente discute tanto sobre novos direitos, tipos ligados ao mundo digital. Faz todo sentido. A história mostra que essa lista está sempre evoluindo. Certo. Se a Constituição é o alicerce, como é que a máquina do Estado funciona no dia a dia? É aí que entram o direito administrativo e o direito econômico. São eles os responsáveis pela gestão e pela direção da economia. O direito administrativo é basicamente o manual de operações da administração pública. Ele define como os órgãos do governo devem funcionar, como os serviços públicos, tipo coleta de lixo ou transporte, devem ser prestados e como um servidor público deve agir. Ele também regula o que a gente chama de poder de polícia, que é o que permite ao Estado limitar direitos individuais em nome do bem-estar de todo mundo. Pensa numa fiscalização sanitária que fecha um restaurante por falta de higiene, ou na lei do silêncio. Isso é o poder de polícia em ação, protegendo a comunidade. Aí entra o direito econômico, que dá as regras para a atuação do Estado na economia. A nossa Constituição define o Estado como um agente normativo e regulador. Ou seja, ele não só participa, mas também define as regras do jogo econômico para atingir objetivos nacionais, como o desenvolvimento e a justiça social. Mas para fazer tudo isso, prestar serviços, regular a economia, administrar, o Estado precisa de dinheiro, né? Então, como é que ele consegue esses recursos? E quais são as regras para gastar? A resposta para isso está no direito financeiro. Ele cuida do ciclo completo do dinheiro público, como arrecadar, que são as receitas, como gastar, que são as despesas, e como planejar tudo isso, que é o orçamento. E a parte mais famosa da arrecadação é, sem dúvida nenhuma, a tributação. E aqui, olha só que interessante, a gente descomplica um tema que confunde muita gente. Nem todo o dinheiro que a gente paga para o governo é imposto. O imposto, tipo o de renda, não tem uma contrapartida direta. Já a taxa, essa sim está ligada a um serviço específico, como emitir um passaporte. E ainda temos as contribuições que vão financiar áreas como a aposentadoria e a saúde. E aqui vem o ponto crucial. Esse poder de cobrar tributos não é ilimitado, de jeito nenhum. A Constituição estabelece várias barreiras para proteger o cidadão. Por exemplo, um tributo só pode ser criado por lei. Ponto. Ele não pode voltar no tempo para atingir fatos que já passaram. E, importantíssimo, não pode ser tão alto a ponto de confiscar o patrimônio de alguém. Tudo isso são garantias fundamentais. Ok, vamos agora para uma área que lida com a manutenção da ordem social. Como é que o Estado define o que é certo e o que é errado? Como ele resolve conflitos e pune quem quebra as regras mais sérias da sociedade?
O direito penal funciona de um jeito muito particular. A lei não diz é proibido matar. Não. Em vez disso, ela descreve uma conduta, matar alguém, e atribui uma consequência, a pena. A proibição fica implícita. É uma técnica legislativa que define aquilo que a sociedade considera mais grave e que precisa de uma resposta firme do Estado. Para que alguma coisa seja considerada crime, a doutrina jurídica exige 3 elementos. A ação tem que ser típica, ou seja, se encaixar como uma luva na descrição da lei. Ela precisa ser antijurídica, quer dizer, contrária ao direito. E, por fim, o agente tem que ser culpável, ou seja, a pessoa precisa ser reprovável por ter agido daquela forma. Se faltar um desses 3, não é crime. E para aplicar tanto o direito penal quanto qualquer outro, a gente precisa de regras claras. É o direito processual que estabelece como um processo na justiça deve acontecer, garantindo que todo mundo tenha direito à defesa, que as provas sejam produzidas do jeito certo e que o juiz seja imparcial. São as regras do jogo que garantem a justiça no fim das contas. E para fechar, vamos ver como o direito público cria um sistema de proteção para os momentos mais difíceis da vida. Como é que o Estado ampara as pessoas na doença, na velhice ou no desemprego? A resposta está na Seguridade Social. No Brasil, ela se apoia em 3 grandes pilares, que funcionam juntos como uma rede de proteção. Temos a saúde, que é universal para todos. A previdência, que funciona como um seguro para o futuro, cobrindo a aposentadoria. E a assistência social, que é o amparo imediato para quem mais precisa. E é fundamental entender a diferença entre a previdência e a assistência, hein? A previdência social funciona como um seguro. A pessoa contribui ao longo da vida para ter direito a benefícios no futuro, tipo aposentadoria. Já a assistência social não exige contribuição. Ela é um dever do Estado para amparar qualquer pessoa em situação de necessidade, garantindo o mínimo para uma vida digna. Então, em resumo, a Seguridade Social é esse mecanismo que o Estado cria para garantir que ninguém fique totalmente desamparado diante das dificuldades da vida. É a manifestação mais concreta do princípio da solidariedade. Vimos como a Constituição, as leis administrativas, tributárias, penais e sociais formam esse sistema operacional super complexo do nosso Estado. Elas definem o poder, limitam esse poder e buscam o bem comum. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Se esse é o software que rege a nossa sociedade, qual melhoria, qual update seria mais urgente para a gente poder enfrentar os desafios do futuro?